E vamos aos destaques da semana. Daniel, o destaque na semana continua o impasse em Goiânia na escolha dos candidatos da base governista e também do PMDB, situação e oposição tradicionais. No PT também tem algumas considerações e o fato inusitado é que o líder nas pesquisas, que é o delegado Valdir, ele não está situado nem na situação nem na oposição. Embora o PR seja governista, seja considerado governista, o delegado tem a resistência do governo e não tem uma aliança com o PMDB. Nesse impasse aí, parece que ninguém sabe direito para onde caminhar. Não sabe, Fácil. É um dado interessante, né? Um fato interessante que a gente chega a pouco menos de uma semana do prazo final de convenções partidárias, sem que a base do governador chegue a uma decisão e o PMDB e seu grupo de partidos aliados, que são o DEM, o PRP e o Solidariedade, sem que eles consigam chegar a uma decisão, mas mais do que isso, sem que eles tenham pelo menos assim um indício de que há uma decisão mais próxima, porque hoje o momento é de total indefinição. A base tem seus 3 nomes, os 3, e o que é interessante, né? Fizeram 2 reuniões durante a semana e todo mundo concorda que a união é necessária e é melhor para o grupo, mas ninguém, não sabem como que se chega nessa união. Então, assim, mostra que o grupo, o discurso está pronto, está afinado, mas a prática, ela não existe. E antes da gente falar mais um pouco do delegado Valdir e do PT, um dado curioso em relação à base governista e ao PMDB é que a gente tem a seguinte situação. E eles anunciou que estava fora, sim, mas toda a atenção está concentrada em Iris Rezende. Né? Por quê? Porque ele está fora, mas não está completamente fora. Continua em Goiânia, recebendo gente no escritório, o escritório lotado de gente. Aqui o Pauta, quem acompanha o Pauta viu a foto mostrando, e se todo dia for lá e fizer foto, vai mostrar que o escritório está cheio, está lotado, ou seja, a decisão do PMDB depende do Iris. Do lado do governo, tudo estava parado enquanto o governador estava viajando. Agora que o governador voltou da viagem, aí começa a conversa e aí expectativa em relação a qual caminho ele vai apontar. Marconi de um lado, Iris do outro, essa indefinição está pegando nos dois. Tá, sim, é exatamente isso, né? Todo mundo esperou o governador, só que o governador chegou, mas diferente de outras eleições, ele não quer dar determinar um nome, não quer ter o voto de Minerva nesse sentido, né? Ele está conversando com todo mundo, tentando buscar uma união, mas ele também está deixando todo mundo livre, né? Que às vezes, provavelmente é esse que é o problema, né? Ninguém quer abrir mão de candidatura. E quando ninguém quer abrir mão de uma candidatura, falando especificamente da base, se não houver alguém, um líder maior, para chegar e falar, não, vai ser fulano, vai ser alguém, você desiste em nome do outro candidato, não vai. Então, assim, os três presidentes de partido, os 3 nomes do PT, do PTB, do PSD e também do PSDB, eles falam, a gente tem que unir, mas ninguém tem motivo também para abandonar, para largar a candidatura. Então, assim, há uma semana das convenções, menos de uma semana, é muito difícil nesse momento que haja essa união, porque se tem um processo que já vem, desde o pré-campanha começou, vem se conversando e nunca se chegou nesse denominador comum, não vai ser nesse momento. Porque se for nesse momento, vai ser uma coisa atropelada, de cima para baixo, de última hora, como foi em 2012, por exemplo, e criou todo aquele problema em 2012 para a base. O candidato do Jovair que teve pouco mais de 80 mil votos, muito pouco, que é considerado um fiasco. Eles não querem isso de novo. Talvez até por isso o governador não se envolva tanto nessa discussão. Pois é, e a situação que a gente tem é a previsão de um final de semana de conversações, muita conversa de bastidores, mas nenhuma conclusiva, e a avaliação de que tudo vai ser definido mesmo nos últimos minutos, ali, dia 5. Dia 5, que é o prazo final, ali tem-se uma situação. Muitos até lembram, no caso da base aliada, de 1998. Né? Primeiro houve uma unidade da base e um caminhamento para uma definição pelo nome de Marconi Perillo, que aconteceu nos últimos minutos também na escolha. Do lado do PMDB, sempre a convicção de que o candidato era Iris em relação a 98. Agora, o PMDB também vive essa expectativa. Do lado do PT, o que a gente tem é uma candidatura definida, sim, mas ainda você tem a costura dos partidos aliados. O que a gente vê é o seguinte, olha, tem partidos pequenos que caminham
para fazer uma aliança com o PT, mas esses partidos pequenos têm aliança com o governo do estado também, tem cargos no governo. Exatamente. E o governador está dizendo o seguinte, olha, tudo bem, se você então for permanecer do lado de lá, você perde os cargos de cá. Pelo menos essa conversa é a de bastidores, ainda ninguém forçou a situação, porque o governo não tem ainda um candidato, mas está caminhando para isso. Sim. Então, que tamanho da aliança a candidata do PT vai conseguir manter? Esse que é o interessante nessa discussão da Adriana, né? Que é uma candidatura que já está posta há muito tempo, ela já vem anunciando apoios, né, no seu partido, ela tem uma convenção nesse final de semana, que é uma convenção só do PT, mas ela tem uma convenção marcada com esses outros partidos, né, PCdoB, PROS, PEN e outros partidos já no dia 5 para anunciar essa coligação proporcional, todo mundo junto. Mas a discussão é essa, né? A gente ainda tem uma semana, né? Esse aviso do governador, esse aviso da base, já é um indício de que ali na frente vai ser cobrada uma fatura desses partidos da base, porque é interessante que os partidos estão na base, tem cargos, tem secretarias, tem essas coisas, mas também estão na administração da de Goiânia, né? O Paulo deu alguns, o prefeito Paulo Garcia deu algumas secretarias para alguns desses partidos, então os partidos estão contemplados tanto no PT, na administração de Goiânia, como na administração estadual. Então, assim, a gente sabe... Pode ser que eles tenham que escolher, né? Exatamente. É o que vai acontecer, né, Vacina? Porque tudo depende do andamento, da escolha do candidato à base, da volta ou não volta do Íris. Isso. E por isso que as decisões ficam para a última hora. Para a gente fechar, o delegado Valdir, ele continua sem aliança, sem um leque de partidos em torno dele, uma candidatura independente. Está na liderança. Está na liderança. Quem acompanha o Pauta viu, nós entrevistamos o delegado na quinta-feira. Ele falou exatamente isso, que ele conversou com vários partidos. Ele disse que todos os partidos que não têm candidatura própria, a chapa majoritária, ele conversou, disse que não vai anunciar ninguém, que é um momento de conversa, mas o certo até agora é só o PR, que é o partido dele, e o PMB, que é o partido da mulher, que tem o vice, né, o médico Zacarias Calil, certo, são só os dois. Mas também é o que ele fala, né? Enquanto todos os outros partidos precisam de articulação, precisam articular, precisam conversar nessa reta final, ainda há muita indefinição, ele segue tranquilo, porque a candidatura dele está posta, ele não precisa articular com ninguém, se conseguir um apoio ou outro é ótimo para ele, mas se não conseguir também, ele já tem o nome dele garantido, já tem a campanha, ele falou que o plano de governo dele é praticamente pronto, já está pensando em gráfica, essas coisas, então assim, ele está lá na frente, né? Ele falou, minha campanha está pronta. Só precisa começar o prazo para colocar ela nas ruas. Pois é, para finalizar, o caso Vanderlan é o mais interessante, que também eu incluo como um destaque à parte. Sim. Na semana. Ele começou a semana como aquele pré-candidato beneficiado pela saída de Íris, que poderia tanto fazer uma aliança com o governo do estado, ser o candidato dessa base governista, quanto poderia ser o candidato do PMDB, Daniel Vilela sinalizou para isso, Maguito também. Termina a semana como o pré-candidato que pode ter perdido esse bonde dos dois apoios aí. Exatamente. E ficou com a candidatura dele. Isso também não está concluído, mas o final da semana, é isso que mostra. Essa configuração. Exatamente. Hoje a gente pode falar isso, né? Que ele conseguiu se indispor com a base, conseguiu se indispor com o PMDB e hoje ele só depende ali dos partidos que gravitam em torno dele, né? PPS, o próprio PSB. Vamos lembrar que isso não está finalizado, essa é uma negociação que está em andamento. Tudo pode acontecer, é óbvio, depende das habilidades de cada um. Correto? Exatamente. E essa semana é decisiva, né? Quem for mais habilidoso sai em vantagem. E quem acompanhar o Pauta Goiás ficará bem mais informado sobre o processo eleitoral aqui em Goiânia e no interior. Nós destacamos Goiânia, mas é óbvio, todo o estado, os principais municípios, nós acompanhamos a eleição aqui no pautagoiás.com.br.